Abra suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Fica lá depois de Josué. Livro de Juízes, capítulo 13. A partir do versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Acompanha comigo a leitura. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte. Não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava assentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido e ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e do seu serviço? E o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e sua esposa estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor quisesse nos matar,
não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Agora vai lá para o capítulo 16, versículo 23 de Juízes. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruiu a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nela. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres. Também ali estavam todos os governantes dos filisteus. Sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu dos que o que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo, e eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a sua palavra. Santo Deus, aqui estamos diante da tua palavra, da tua santa palavra. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir, que possamos sair daqui transformados por ela, confortados e edificados. Te louvo no nome de Jesus. Amém. Quem aqui não gosta de uma boa história de super-heróis? Uns mais, outros menos. A indústria cinematográfica, Hollywood, então, nas últimas décadas tem bombado aí com os filmes de super-heróis, Teve a Liga da Justiça, Batman, Os Vingadores, Homem de Ferro, gente e mais gente, jovens e mais jovens, até adultos e velhos, lotando cinemas para assistir o filme com os seus heróis prediletos. Mas mesmo aqueles que não gostam tanto de heróis, mas no imaginário popular acabam se inclinando para aquilo que a gente chama muitas vezes de conto de fadas, onde você tem um mocinho, geralmente uma mocinha, e tem aquele ambiente ali de perigo, e o mocinho vai e resgata e salva a mocinha, aquilo tudo. Nós gostamos de olhar para esse universo imaginário, porque nós gostamos de nos sentir protegidos por alguém que tem poderes além do normal. Gostamos dessas histórias. E existe uma boa razão para gostarmos desse tipo de história ou nos interessarmos por isso daí. Por exemplo, nós, ao olharmos essas histórias, ao buscarmos isso daí, nós aprendemos a lidar com os nossos medos. Você assiste aquele filme ali, você vê sempre o protagonista do filme se deparando com alguma situação de medo. Mas como ele é o herói, ele vai lá e enfrenta o medo
e intervém. Nós também podemos observar como encontrar forças interior para seguir a vida e reagir. Muitas vezes o herói está ali todo surrado, de tanto apanhar, e de repente ele busca força de onde não tem, e vai e derrota os seus inimigos, e crava a vitória do bem contra o mal. Uma outra coisa também que nós aprendemos com esse tipo de filme, de literatura, é como tomar decisões diante de situações difíceis. Sempre aquela situação, aquele clímax ali onde o protagonista ele tem que tomar alguma decisão. Quando nós olhamos as histórias de Deus, como nós estamos trabalhando nessas quartas-feiras, nós vemos alguns heróis, chamados heróis da fé, nas Escrituras. E Sansão é um desses heróis da fé. Um desses homens que aparece naquela seleta lista de heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11. E uma coisa interessante que nós podemos notar na vida aqui de Sansão, é que a história de Sansão ela é uma história de triunfo e tragédia, de tragédia e triunfo. Essa é a história dele, essa é a história do povo ali. Sansão, conhecido por possuir uma força fora do normal, se a gente fosse fazer uma comparação de Sansão com os heróis modernos, ele seria uma espécie de Hulk do Antigo Testamento, alguém com uma força sobre-humana, capaz de destruir tudo, ninguém consegue detê-lo. É um daqueles personagens que as crianças gostam e se empolgam de ouvir as suas histórias. Eu quero ter a força como Sansão, quero ser forte como Sansão e vencer os meus inimigos. O homem forte, que a força, no imaginário de muitos, provinha apenas do seu cabelo, que não havia sido cortado desde que nasceu, porque ele era nazireu, ou seja, ele era consagrado. Porém, quando nós olhamos minuciosamente a história de Sansão, nós notamos que essa não é a história de Sansão. Essa é uma história de Deus. É a história de como Deus ele usa homens imperfeitos e quebrados para intervir na história do mundo e executar os seus planos, o seu plano e o seu projeto redentivo. Quando nós olhamos para o livro de Juízes como um todo, nós vemos que o livro de Juízes é um livro bem dramático. Veja, você tem ali toda a trajetória do povo saindo do Egito, atravessando o deserto, entrando na terra prometida com Josué e Calebe, atravessando o Jordão, Josué com as suas investidas militares, conquistando a terra de Canaã, até que Josué morre e entra esse período bem escuro da história de Israel, que é o período de Juízes. A mensagem que resume o livro de Juízes se encontra lá em Juízes 21, 25. Abra aí, Juízes 21, 25. Essa é a mensagem do livro de Juízes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Essa era a situação ali. Não havia rei, não havia uma referência, não havia quem conduzisse o povo de Israel aos pés do Senhor, não havia quem liderasse o povo à vitória contra os seus inimigos. Então cada um fazia aquilo que achava reto ao seu coração. E aí, dentre tantos homens relatados aqui em Juízes, nós temos a figura aqui de Sansão. O propósito da vida de Sansão, ele é definido já no versículo 5 do capítulo 13, quando o anjo fala à sua mãe que ele será nazireu consagrado a Deus desde o seu nascimento, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a razão da existência de Sansão era ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo dos seus inimigos,
No caso ali, um inimigo físico chamado povo filisteu. E a história de Sansão, ela nos traz várias lições. Mas eu queria pontuar aqui algumas lições acerca de como Deus, ele usa este homem, este herói quebrado, para intervir na história da redenção, da história do seu povo, e trazer para nós essa contextualização, essa aplicação dessa história de Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui na história de Sansão, se você observar os versos de 1 a 5 do capítulo 13, é que Deus, ele intervém na história do povo com amor. Deus, ele intervém na história do povo de Israel com amor. Veja só, se você lê o livro de Juízes até esse ponto aqui, você vai ver que aqui é a sexta vez em que o escritor do livro de Juízes vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por essa razão, Deus entregou eles nas mãos dos filisteus. E um ponto interessante é que foram 40 anos o povo escravo dos filisteus até o surgimento de Sansão. Isso te faz lembrar de alguma história? 40 anos do povo peregrinando no deserto porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, recebemos aqui essas informações específicas de que o Senhor havia entregado esse povo rebelde durante 40 anos nas mãos dos filisteus. E aqui tem um outro detalhe. Quando o povo estava preso no Egito, eles clamaram a Deus. Deus levanta Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Então vai lá, Moisés, eu estou te levantando para você libertar o meu povo. Durante a peregrinação no deserto, ao receber o castigo de Deus, o povo clamava a Deus e Deus libertava o povo, salvava o povo, sarava o povo. Só que note que aqui, em Juízes 3, o povo não clamou por libertação. Em nenhum momento aqui vai dizer que os filhos de Israel clamaram, oraram, imploraram a Deus que os libertasse dos filisteus. Ao que parece, o povo estava acostumado já com a escravidão e a maldade dos filisteus. Eles haviam aceitado os filisteus como seus senhores. Eles não estavam pedindo mais um herói. Eles não estavam mais pedindo por um libertador. Eles simplesmente se conformaram com a situação. E mesmo quando Sansão surge, e ele começa ali a sua vida, ele começa a atacar os filisteus, começa a lutar, começa a destruir as propriedades dos filisteus, ainda assim, o povo vendo a capacidade militar de Sansão, ainda assim o povo não demonstra interesse nenhum. Na verdade, se você ler do capítulo 13 ao capítulo 16, você vai ver que os próprios compatriotas de Sansão criticavam as suas atitudes, condenavam as suas ações contra os filisteus. Mas apesar do povo ter pecado, apesar do povo não ter clamado ao Senhor, apesar do povo ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor ainda assim intervém com amor. Ele intervém na história com um amor soberano sobre a vida daquele povo. E essa omissão aqui do povo, do clamor do povo de Israel, é o que vai justamente preparar esse palco e contar essa história de como Deus ele começa a libertar o seu povo da escravidão. E isso é surpreendente, meus irmãos, porque a essa altura do campeonato, nós já poderíamos supor que Deus havia abandonado o povo à sua própria miséria, ao seu próprio pecado. Mas esse daqui era o povo de Deus, era o povo pactual de Deus. E ele não iria deixar o seu povo e o seu nome jogado na lama do pecado.
Então, muito mesmo antes do povo clamar, Deus decide libertar o povo. E isso faz um link com a nossa salvação. Antes de você se render a Jesus, declarando que Ele é Senhor e Salvador, Ele foi ao teu encontro e te buscou. Veja a história de Paulo. Paulo pensava que estava perseguindo os cristãos, quando na verdade Paulo estava sendo perseguido por Cristo. Era Cristo que estava no encalço de Paulo, para libertá-lo da cegueira espiritual em que ele vivia. Então, a história de Sansão já nos mostra isso daqui. Deus intervindo na história com o seu amor, com a sua salvação. É Deus quem toma a iniciativa. Quando nós vamos lá para o Éden, nós observamos isso daí. O homem peca. E não é ele que pede a Deus socorro. Ao contrário, ele foge, ele se esconde. É Deus que aparece no jardim perguntando: Adão, aonde você está? E ainda assim Deus cobre a nudez, o pecado do primeiro casal. E com amor expulsa eles do jardim. Quer dizer que a expulsão do primeiro casal do jardim do Éden foi um ato de amor? Sim, foi um ato de amor. Se você lembrar bem, lá no jardim do Éden se encontra a árvore da vida. Imagine o homem agora nesse estado de pecado, tendo vida eterna. Se nós, tendo a consciência de que tudo isso daqui vai passar, e desfrutaremos de uma vida eterna com o corpo glorificado, sem pecado, sem mazela alguma, mas essa espera já nos cansa, já nos fadiga. Imagina viver eternamente no estado de pecado, sem esperança alguma. Então a expulsão do primeiro casal foi um ato de amor. E aqui, no nascimento de Sansão, vemos esse ato de amor de Deus. Segunda coisa que nós observamos dentro dessa história de Sansão, na história de Deus, através da narrativa da história de Sansão, é a intervenção soberana de Deus para executar os seus planos. Veja os versículos 1 e 4 do capítulo 14 de Juízes. Sansão foi a Timná, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para sua casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhes disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse que ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam, preste atenção que vai dizer a narrativa, não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam os filhos de Israel. Sabendo que o destino de Sansão era libertar Israel dos filisteus, nós já imaginávamos o quê? Capítulo 13, o nascimento de Sansão. Capítulo 14, pronto. Sansão agora vai liderar um grupo de homens valentes e vai lutar contra os filisteus. Vai destruir os filisteus e vai libertar o povo. Sansão é o herói do povo. Mas não é isso que acontece. Ao invés de falar de Sansão indo, sendo um instrumento de Deus para libertar o povo, o texto vai mostrar que Sansão se apaixona por uma filisteia, por uma mulher que era do povo filisteu. E o texto vai dizer que havia a intenção de Sansão em casar com essa mulher.
E os pais de Sansão fazem objeção contra isso, lembrando que o casamento entre não judeus era proibido pela lei. Sansão, como israelita, ele não podia pensar em casar com alguém que não fosse do seu povo. E parecia uma preocupação válida e lógica. Só que o narrador ele nos conta que isso daqui era propósito do Senhor. Veja o versículo 4. Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. E no decorrer da história nós vamos ver que esse envolvimento emocional de Sansão com esta mulher filisteia é o que prepara o palco para justamente Sansão entrar em conflito com os filisteus e destruir e atrapalhar os planos daquele povo. E esse conflito, por sua vez, tinha todo esse potencial para libertar Israel das mãos do seu inimigo. E isso era o propósito do Senhor, do começo ao fim. Deus simplesmente permite que Sansão siga as suas intenções egoístas e equivocadas, para, assim, executar o seu plano soberano de libertação do seu povo. Assim como Deus fez com os irmãos de José. Assim como Deus fez com aqueles homens que crucificaram Cristo na cruz do Calvário. E é interessante que lá em Atos, Pedro ele vai falar isso daí. Pedro ele vai falar, olha, Jesus, ele pelo desígnio de Deus, ele foi morto, mas vocês o mataram. Vocês o mataram, era plano de Deus que ele morresse, mas foi através da instrumentalidade, da maldade humana que Jesus foi pregado naquela cruz. Quando nós olhamos essa intervenção soberana de Deus na história, permitindo que Sansão, seguindo seus desejos, se case com a Filisteia e tudo mais, nós podemos observar que às vezes nós não entendemos as formas como Deus usa para intervir na história, para intervir na vida do seu povo. Às vezes soam meio que estranhas as formas como Deus ele intervém na nossa vida. Às vezes nós oramos pedindo que Deus ele faça algo, ele nos ajude, ele nos liberte. E a resposta muitas vezes que vem é uma resposta totalmente estranha aos nossos ouvidos. Nós oramos pedindo alívio e nos vem tribulação. Nós oramos pedindo socorro e nos vem lutas. Deus derruba Paulo na estrada de Damasco e o cega para que ele depois pudesse enxergar a verdadeira luz. Deus ele quebra o coração de Pedro através da negação. Foi necessário Pedro trair o seu mestre para que ele pudesse ser quebrantado, para que ele pudesse reconhecer que Jesus era o Messias, não o tipo de Messias que ele esperava, mas o Messias, aquele que veio de Deus para libertar o povo do pecado. É estranho ver que Deus ele preserva o seu povo através da traição dos irmãos de José. Quando nós olhamos para a história ali de José, você vê que José ele vai dizer, olha, o mal que vocês intentaram a mim, Deus converteu em bem para poder preservar todos nós e o seu povo. Deus ele restaura o seu povo através do cativeiro. Deus manda a Israel como escravo para a Babilônia e depois escravos da Assíria para poder restaurar o seu povo. Deus ele demonstra o seu poder soberano mandando seus servos para uma fornalha e para a cova dos leões. Parece estranho. Aqueles jovens não se curvam diante da idolatria dos babilônicos. Pela lógica, Deus deveria
livrá-los de qualquer perigo, de qualquer mal. Mas Deus permite que eles sejam lançados na fornalha, Deus permite que eles sejam lançados na cova dos leões, para mostrar o seu poder e glorificar o seu nome. E o mais impressionante, Deus intervém na história da humanidade, de uma forma estranha, muitas vezes, para os nossos ouvidos, através da morte do seu filho na cruz do Calvário. John Piper, ele tem uma frase que ele diz que soa estranho, que para salvar o homem, Deus tenha planejado o assassinato premeditado do seu filho. Os pregos naquela cruz, foi a própria mão de Deus que pregou o seu filho naquela cruz. Então, quando nós olhamos a história de Sansão, nós vemos isso daí. Deus intervindo de forma soberana. Ele não precisa dar satisfações do que ele vai fazer. Ele simplesmente vai e faz. Aqui ele não dá satisfações porque que ele permite Sansão casar com a filisteia. Ele simplesmente permite. Ele simplesmente faz. E na história desse casamento de Sansão, nós vemos o Senhor intervindo, tomando as más ações dos homens para extrair coisas boas, a fim de avançar com o seu plano de redenção para o seu povo. Uma terceira coisa que nós observamos aqui na história de Juízes, olhando para Sansão, é a intervenção triunfal do Senhor sobre o mal. Lembra que eu falei dos super-heróis? Uma das coisas que nos chama a atenção é que quando a gente começa a assistir um filme e a gente vê ali que o herói ele está sofrendo, ele está apanhando, ele está sendo derrotado, nós sabemos que aquilo ali não vai ser definitivo, porque ele vai se levantar, ele vai triunfar contra o mal. Geralmente é assim que acontece. O herói apanha, 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 quando você vê que ele vai perder. Aí ele se levanta e consegue derrotar o seu inimigo. E é interessante que aqui em Juízes nós observamos Deus triunfando. Muitas vezes nós olhamos para essa história e pensamos, poxa, Sansão, mesmo tendo sido derrotado, humilhado, ele vai lá e vence os seus inimigos. Mas não foi Sansão que venceu os seus inimigos, foi Deus que triunfou naquele momento, que foi justamente no texto de Juízes 16, do 23 ao 31, que nós lemos. Então, após os filisteus prenderem o seu maior inimigo, eles decidem celebrar a vitória com uma festa sacrificial a um dos seus principais deuses, que era Dagon, também conhecido como Deus dos grãos. Se você voltar um pouco na história aqui de Sansão, lá no capítulo 15, você vai ver que Sansão ele bota fogo nos campos dos filisteus. Ele pega algumas raposas, alguns comentaristas falam que eram chacais, ele amarra o rabo desses chacais e ateia fogo para que eles corram pelas plantações incendiando. E ele incendeia ali. E Dagon, ele é o Deus dos grãos, ele é o Deus da colheita. Então aquilo ali foi uma afronta ao Deus Dagon. Então, agora os filisteus, que antes estavam amedrontados por conta desse homem, que derrotou vários homens com uma queixada de jumento, que tinha uma força que ninguém conseguia controlar, agora eles celebram a vitória porque conseguiram capturar Sansão. Sansão e o Deus de Israel estão derrotados. Nosso Deus Dagon venceu. O mal triunfou. E o povo ali, os filisteus, eles vão repetir essa declaração de louvor, de que Dagon foi o vitorioso. E eles agora usavam Sansão ali como um objeto de diversão.
Chamem Sansão para que a gente possa se divertir. Sansão agora vira o bobo da corte. Sansão vira agora objeto de escárnio. Como ele havia devastado as terras dos filisteus, assassinado, matado muitos homens do exército dos filisteus, agora eles estavam cantando a vitória. Só que eles não esperavam uma coisa. Eles não esperavam que aquele herói quebrado, que era Sansão, sobre aquele herói estava um Deus que nunca pode ser derrotado. Estava um Deus que não pode ser quebrado e não pode ser vencido. Está um Deus que não tem os seus planos frustrados por homem algum. Mesmo com os erros dos seus servos, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eu me lembro que eu tinha alguns amigos que eles falavam bastante esse negócio, tipo, eu não quero frustrar os planos de Deus. E quem disse que você pode frustrar os planos de Deus? Os planos do Senhor nunca podem ser frustrados. Nem por mim, nem por ninguém. Os nossos pecados não podem frustrar o plano do Senhor. Os nossos pecados não aumentam nem diminuem o amor de Deus para conosco. E a história de Deus, aqui em Juízes, nos mostra isso daí. Quando o narrador, ele vai nos informar, lá em Juízes 16, que Sansão se apoia nas colunas ali do templo. Você pode olhar, observar e acho que ele estava apoiando ali, sabe, naquela esperançazinha, sei lá, de fazer alguma coisa, ou só estava cego, então precisava de algo para poder se apoiar e não cair. Mas a narrativa deixa claro que Sansão sabia o que estava fazendo. Ele sabia que aquelas eram as colunas centrais do templo, ele sabia que ali estavam muitas pessoas do povo dos filisteus. Só que agora Sansão sabia que ele não podia mais confiar na sua própria força, porque ela não provinha de si mesmo, mas ela provinha do Deus de Israel. E é a ele que Sansão clama, pedindo mais uma vez a sua intervenção. E os últimos versículos dessa narrativa vão mostrar que Sansão clama a Deus para que ele haja, para que ele intervenha mais uma vez. E ele restabelece a sua força, derrubando aquelas colunas do templo e matando mais pessoas com a sua morte do que com a sua vida. E aquele louvor a Dagom, o Deus Dagom venceu os inimigos dos filisteus. Agora já não se ecoava mais, porque o Deus Israel havia triunfado sobre o mal. E essa intervenção triunfal de Deus, ela deve nos encher de esperança. Porque da mesma forma que Deus ele responde o clamor de Sansão, intervindo de forma triunfante ali sobre o mal, Deus ouvirá o clamor da sua igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e voltará de forma triunfante sobre o mal que reina sobre este mundo. Quais são as conclusões que nós podemos tirar aqui dessa história de Deus através da vida deste herói quebrado que é Sansão? Primeira coisa que nós podemos ver é que Deus ele intervém no meio do seu povo, mesmo quando este se mostra insensível à sua presença. E isso faz parte da misericórdia e do amor de Deus para com seu povo. Quantas vezes nós estamos insensíveis à presença de Deus, desanimados em buscar a Deus, até mesmo sem esperança, e ainda assim o Senhor com amor intervém na nossa vida, nos dando provisão, nos dando socorro, nos dando livramento,
nos avivando, nos restaurando. É por causa dele, e não por nós. É por amor ao nome dele, pelo Espírito que habita em nós, que é dele, que é ele, que ele faz isso. Deus alcança o seu propósito por meio de um homem insensato como Sansão. E olhe que se você ler a história de Sansão, em nenhum momento Sansão ele entendeu o seu papel como libertador. Quando nós olhamos essas histórias de super-heróis, existe um negócio que chama o mito do herói. Geralmente o herói ele não quer admitir que é herói, ou ele foge do seu compromisso como herói. Sansão aqui ele não entendia seu propósito como libertador de Deus. Ele levou uma vida buscando a própria gratificação e vingança pessoal. Ele não entendia o chamado superior de Deus para a vida dele. Mas ainda assim, Deus usa este homem quebrado para executar o seu propósito eterno e salvar o seu povo com amor e misericórdia. Deus ainda usa homens e mulheres quebrados para proclamar o seu nome na terra, para resgatar outras pessoas ao seu eterno amor. Deus ainda usa homens e mulheres quebrados para confortar outros, para restaurar outros, porque Ele é o Deus que intervém através do seu amor. Segundo, que a história de Sansão, ela ilustra a soberania de Deus de agir como convém. Quando a gente olha a história de Jó, por exemplo, Deus em nenhum momento para dar satisfação a Jó do porquê que está fazendo aquilo dali. Quando em determinado momento da história de Jó ele começa a questionar Deus, Deus para e fala com Jó: aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu fiz isso? Aonde você estava quando eu fiz aquilo? Aonde você estava quando eu criei o mundo? E por que você está questionando agora? Jó termina a sua história sem saber por que passou aquilo tudo. Nós sabemos por que Jó passou, porque a gente está lendo. A gente está no papel de narrador. Mas Jó não soube. Mas Jó entendeu que aquilo ali serviu para que ele conhecesse o verdadeiro Deus. A ponto que ele encerra o livro dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu conheço de contigo andar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós nunca iremos saber o porquê que Deus fez. Mas nós iremos entender o para que Deus fez. Porque Ele intervém de forma soberana, da maneira como Ele quer. Mesmo quando o povo ali em Juízes, eles não clamam por uma libertação divina, ainda assim, Deus continua a trabalhar, trazendo alívio, apesar da apatia e da ignorância do seu povo. E isso nos conforta porque, apesar das nossas falhas, Deus jamais irá abandonar o seu povo. Deus jamais irá abandonar os seus eleitos. Deus jamais irá abandonar aqueles que o seu Filho comprou com um sangue precioso. Não é à toa que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Romanos: quem nos separará do amor de Deus? E aí ele começa a fazer uma listinha de possíveis coisas que poderiam nos separar. Ele fala: olha, nada disso aqui pode separar-nos do amor de Deus. Nem a apatia espiritual. Nada. Terceira coisa que nós observamos é que, ao realizar os seus propósitos, Deus usa quem Ele quer. Se você olhar a história de Juízes, você vai ver que os homens que Deus levantou para levantar o povo eram homens comuns. Deus escolheu 12 homens, Jesus escolheu 12 homens comuns para iniciar a igreja.
Homens que lá em Atos são descritos que aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Não há nada de extraordinário em nós, irmãos. O que faz a vida de um homem e de uma mulher extraordinária é o quanto ela se rende aos pés do seu Senhor, o quanto ela se deixa usar por esse Deus, que usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. E olha que quando a gente olha a história bíblica, nós vamos ver que Deus ele usou não só homens dos seus, mas até ímpios. Deus usou um rei ímpio para abençoar o povo. Deus usou uma jumenta para poder impedir o povo de ser amaldiçoado. Quarto, quando tudo está feito, Deus demonstra o seu compromisso com o seu povo, mostrando a sua superioridade aos deuses deste mundo. Nós tivemos agora o carnaval, mais uma vez, aquele show de profanação e blasfêmia ao nome do Senhor e ao Evangelho. O mundo acha que o Deus da igreja está derrotado, é fraco, ou é semelhante aos demais deuses desse mundo. Mas não. No momento certo, o Senhor irá intervir na história, mostrando que Ele é o único Senhor verdadeiro. Quinto, Deus está sempre trabalhando para realizar seus propósitos, mesmo quando as pessoas elas estão apáticas. E ao fazê-lo, ele demonstra a sua soberania, trazendo triunfo em meio às tragédias. Quando a história de Sansão é vista desse ponto de vista, nós podemos ver um Deus soberano vencendo seus inimigos com um homem com mãos atadas. Isso nos encoraja a não temermos o que este mundo pode fazer conosco. Eu já disse em outras pregações, nós, como cristãos, temos vivido tempos difíceis para a igreja. Muitas vezes isso nos amedronta, nos assusta. Mas veja que, mesmo em meio àquela festa dos filisteus, Deus demonstra que é Ele quem dá a palavra final. É Ele o único Senhor, e é Ele quem triunfa sobre os seus inimigos. Por isso devemos nos encorajar, sabendo que Deus está sempre operando no meio do seu povo, e de forma soberana intervém, mesmo em circunstâncias pouco favoráveis para o seu povo. Nós não precisamos de super-heróis. Nós não precisamos clamar por super-heróis, por uma equipe de vingadores ou pela Liga da Justiça. Nós não precisamos ficar sonhando com contos de fada, porque nós somos servos, filhos de um Deus que intervém de forma soberana e que pode usar homens e mulheres quebrados para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus desígnios, para salvar o seu povo, para consolar, para ajudar. Deus usa cada um de nós, nesse corpo que é a igreja, para edificar e fortalecer a fé uns dos outros. E essa é mais uma das histórias de Deus na Bíblia, olhando a vida de Sansão. Baixa a tua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos porque podemos confiar na tua intervenção, Senhor. Na tua intervenção de amor, que nunca vai nos abandonar apesar dos nossos pecados, apesar muitas vezes da nossa apatia. Na tua intervenção soberana de que o Senhor fará aquilo que lhe apraz para o nosso bem.
para que nós possamos nos tornar semelhantes ao teu Filho Jesus. Conforme Paulo vai falar em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, a serem conformados à imagem do Filho. Te louvamos porque Tu és um Deus que intervém na história de forma e de maneira triunfal. E haverá um dia em que o Senhor virá sobre as nuvens e humilhará e destruirá os inimigos do teu povo, fazendo assim teu povo desfrutar de um descanso eterno na tua santa presença. Que essa mensagem, que essa história tua, através do livro de Juízes, através da história de Sansão, ela sirva de consolo e encorajamento para as nossas vidas. Possamos sair daqui conscientes de que o Senhor pode intervir e vai intervir conforme a Tua vontade nas nossas vidas. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Só lembrando a nossa programação da semana, sábado de manhã tem o GAI, é isso? Sábado de manhã o GAI, sábado à noite Juban, sábado à tarde tem o quê? Venha cá, filho. E domingo o EBD às 5 da tarde, nós já começamos os nossos estudos de escatologia, tá? Domingo ainda teremos classe única e a partir do outro domingo nós iremos fazer a divisão das salas e o nosso culto à noite. Graça e paz, irmãos. Visto que esse mês é o mês das mulheres, a União Masculina da nossa igreja ela está promovendo um chá com elas, em comemoração ao Dia das Mulheres, que será sábado às 4 horas. E todas as mulheres elas estão convidadas. Teremos como preletora a nossa irmã Adna, que já esteve aqui conosco, e será uma tarde voltada para todas as mulheres, e todas vocês devem estar presentes aqui. E só para termos segurança, as irmãs que estarão aqui, que sabem quem estarão, vocês devem falar comigo para que eu coloque lá o nome de vocês na listinha, tá certo? E também, para tirarmos uma foto oficial, vocês devem vir com